Bom pessoal, estou de volta para trazer mais análises para vocês, como sempre vindo aqui no canal para trazer análise diária de mercado cripto, Bitcoin, Altcoin, mercado tradicional. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar de Bitcoin e Ethereum, a gente vai dar uma olhadinha no Ethereum, gráfico diário, gráfico de antecipação, que são gráficos de 4 horas, gráficos intraday, tá? E a gente vai ver as melhores oportunidades aí para o dia de hoje. Hoje a gente tem o Bitcoin andando de lado, hoje a gente tem o mercado tradicional lateralizando um pouco também, com alta do dólar, alta de título, então a gente vai dar uma olhada e ver quais que são as nossas melhores oportunidades pro dia de hoje, tá? Lembrando que amanhã é sexta-feira, a gente tem fechamento de mercado tradicional e no fechamento de mercado tradicional a gente possa ter ali uma maior volatilidade, talvez a gente tenha algumas oportunidades aí também, tá bom? Mas antes de passar a análise para você, eu quero te lembrar que hoje às meia-noite eu vou estar fechando o grupo, vou estar fechando a fila de espera pro meu novo treinamento, tá? O novo treinamento vai ser lançado amanhã, então você precisa estar lá no grupo de fila de espera até hoje às meia-noite. Se não está lá no grupo de fila de espera, se não está na fila de espera, você não vai poder participar dessa turma, tá? Essa turma vai ser fechada hoje às meia-noite, tá? Então fechei o grupo hoje às meia-noite, o lançamento vai ser amanhã na sexta, apenas para quem está na fila de espera. Não está na fila de espera, infelizmente você vai ficar de fora e só vai poder participar da próxima turma, tá? Lembrando que esse curso... vou estar falando de futuros, trade, análise gráfica, montagem de carteira e dados on-chain com Gitelis, tá? Então, você não pode perder esse treinamento. Cara, esse treinamento ficou top. Tô 2 meses preparando esse treinamento, então tem muita coisa boa lá, tá bom? Enfim, dando continuidade aqui, voltando para nossa análise, vamos ver aqui como que tá Bitcoin. Lembrando que a análise de hoje vai ser uma análise mais rápida, tá, pessoal? Mais prévia, sem perder muito tempo. E começando aqui pelo Bitcoin, eu já observo que ele tá, na verdade, desde ontem, ele tá segurando aqui nessa região que eu considero como uma região de resistência, tá? Até o momento tá tranquilo porque ele tá segurando em cima da resistência, tá, pessoal? O que não pode é ele romper e voltar para baixo, que ele vai caracterizar uma rejeição e uma armadilha, tá? Se ele caracterizar uma armadilha nesse momento, em cima da resistência, ele vai voltar com tudo para romper fundo. Então, até o momento tá tranquilo, ele tá lateralizando e tá mostrando pra gente que os compradores estão tentando romper essa região. Quando a gente vai ver o volume está bem equiparado entre compradores e vendedores, e a gente consegue observar essa lateralização e essa briga aqui nessa região pelo book também, tá? Quando a gente vai observar o book, a gente observa que a gente tem, nesse momento, em 20 mil, os compradores tentando segurar o preço, com mais de 800 bitcoins sendo colocados ali como intenção de compra. Lembrando que o preço não se movimenta por intenção, ele se movimenta por agressão, tá? Mas a gente tem uma intenção muito grande na ponta vendedora em 20.200, tá? A gente observa que a gente tem 1.200 bitcoins sendo colocados como intenção de venda, tá? Então, a gente tem uma intenção muito grande acima dos 20.200, no qual ele mostra pra gente, ele confirma pra gente que a gente tem esse nível aí de lateralização. Já voltando aqui para o gráfico, a gente vai ver que a gente tem esses níveis aqui, o nível de 20 mil a 20.200, 20.300, a gente tem esse nível de lateralização, observando principalmente em gráficos de antecipação, tá? Que eu costumo utilizar 4 horas e 1 hora, no qual vai me antecipar, vai preceder o movimento do gráfico diário, tá? Nesse momento ele tentando formar aqui um topo duplo, tá, pessoal? Mas quando a gente vai observar em gráfico de 1 hora, por exemplo, a gente confirma esse topo duplo. Na verdade a gente não tem confirmação, a confirmação vai se dar após o rompimento de 19.800. Então, se o preço vir abaixo de 19.800 e confirmar esse topo duplo, a gente pode ter o Bitcoin voltando aqui, tá? Mas até o momento ele está mostrando pra gente que está dentro de uma lateralização. Então ele vai ficar andando nessa região aqui até ele confirmar um rompimento, ou para baixo ou para cima. Mas Luiz, para onde o preço vai nesse momento? A gente não sabe, porque a gente tem lateralização sendo confirmada por gráfico e por book, tá? Então na intenção a gente tem intenções equiparadas, mas quando a gente tiver o rompimento, a gente vai saber qual direção o preço vai ir e a gente vai saber o que fazer. Se a gente vai estar fazendo long, tá comprando para estar ganhando com a alta, ou se a gente vai shortar e ganhar com a queda e recomprar lá embaixo, tá? Então nesse momento eu já quero passar aqui para você que nessa região aqui não dá pra gente fazer nada ainda no Bitcoin, tá? Mas a partir do momento que ele vier acima dos 20.400 e estruturar acima dessa região, a gente vai ter o rompimento de lateralização e vai ter o rompimento também de LTB, linha de tendência de baixa, tá? No qual ele vai mostrar pra gente, ele vai dar uma oportunidade aqui pra gente de long. Então fica de olho aí, porque ao romper e confirmar isso daqui, eu acredito que ele não vai nem estruturar, ele não vai nem fazer formação ou padrão de continuidade, tá? Ele já vai romper,
confirmar pra gente já subir de vez até os 22.600, 22.700 no mínimo, tá? Então, fica de olho nesse rompimento aqui, porque se romper essa região, a gente vai ter uma ótima oportunidade em long. Luiz, eu não consigo ficar atento a essa região, não consigo ficar de olho no gráfico 24 horas, então entra lá no grupo do Telegram, que lá no grupo do Telegram a galera tá batendo papo, a gente tá se falando também, e às vezes eu vou estar passando ali pra vocês as entradas que eu tô fazendo, ou eu vou estar mostrando as entradas que eu fiz, tá? Como, por exemplo, a entrada de Gal, que é a Galaxy. Eu fiz uma entradinha em Gal e eu mandei lá no grupo a entrada que eu tava. Não passei sinal, mas eu mostrei a posição que eu tava, tá, pessoal? Então, entra lá no grupo do Telegram, grupo aberto com quase 3.000 pessoas. Não fica de fora, é um grupo free, tá bom? Voltando aqui, a nossa oportunidade também vai estar em short se a gente tiver o rompimento dessa região aqui, como eu tinha dito, de 19.800, tá? Então a gente vai ter aqui uma confirmação, uma característica de topo duplo e possibilidade de queda aqui para o Bitcoin, no qual a gente consegue pegar um short bem interessante, tá? Risco retorno super favorável, porque nosso stop vai lá em cima para 2,5 e o nosso take vem aqui embaixo para quase 5%. Super favorável aqui o risco retorno também, tá? Então, nesse momento, eu não chuto direção que o Bitcoin vai, tá? Eu não vou falar para você, o Bitcoin vai subir nesse momento, ou o Bitcoin vai cair, porque ele está em lateralização, nem o mercado sabe para onde o preço vai. Mas, é importante você saber o que fazer, independente da direção que ele tome, tá? Então, nesse momento, você vai fazer essas marcações aí e vai ficar de olho nesses rompimentos e nessas confirmações. Confirmou, a gente tem trade, a gente tem operação independente da direção e a gente consegue fazer aí um capital bem interessante, tá? Já falando de Ethereum, pessoal, o Ethereum está em uma região que eu considero uma região um pouco delicada. Por que eu considero uma região delicada? Porque quando a gente vai observar aqui no gráfico diário, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Ele pode estar fazendo aqui um fundo duplo, mas quando eu vou observar aqui em time de antecipação, observe que todas as vezes que o Ethereum tocou nessa linha branca aqui, ele tocou e rejeitou e caiu bastante, tá? Rejeitou, caiu bastante, rejeitou, caiu bastante. E aqui ele tá tocando de novo. Se ele confirmar uma rejeição aqui, a gente pode ver o Ethereum caindo na mesma proporção e voltando para 1.200 dólares, tá? Então, o que a gente precisa no Ethereum aqui é um rompimento dessa região, tá? Eu vou demarcar toda essa região aqui em cima, olha só. Viu que ele rompeu, ficou um tempo lá em cima e voltou? Então eu vou considerar essa região aqui como uma região neutra, uma no trade zone, uma região onde a gente não vai tradar. Mas acima dessa região, se ele conseguir romper, a gente consegue fazer alguns trades, tá? A gente consegue fazer algumas operações. Ele pode até lateralizar aqui, mas é importante você não tradar dentro dessa região, porque o histórico dessa região aqui mostra pra gente que foi uma região de armadilha, tá? Então, eu vou estar fazendo operação acima dessa região. Vou considerar aqui como um no trade zone, uma região onde eu não vou tradar, mas acima dessa região eu considero como um rompimento e eu pego uma operação aqui até no mínimo os 1.400, 1.500 dólares, tá? Ele vai confirmar aqui no diário que a gente tem uma formação de fundo duplo ou até mesmo um fundo triplo, tá, pessoal? Então, nesse momento, eu considero como uma região delicada porque a gente não tem essa confirmação. Se a gente tiver confirmação, a gente tem oportunidade no Ethereum, mas se a gente vê o Ethereum abaixo dessa região, existe probabilidade, possibilidades bem grandes do Ethereum simplesmente caracterizar uma rejeição e cair bastante, tá? Voltar para os 1.200, 1.250 nesse momento, tá, pessoal? Então, nesse momento eu vou observar essa região, dá até pra gente pegar um short dependendo do que acontecer lá com o Bitcoin, tá? Se o Bitcoin romper fundo lá, a gente consegue fazer um short aqui no Ethereum, porque ele vai mostrar aqui pra gente e vai confirmar pra gente que a gente tem uma rejeição e abaixo dessa região, abaixo desses fundos aqui, a gente consegue determinar isso, no qual a gente vai confirmar junto ao Bitcoin, tá? E a gente vai pegar até esse fundo mais baixo aqui que vai estar em 1.270, tá? Vai dar aí pra gente uma média de 6%. Olha só, aqui no Ethereum tá até mais interessante que no Bitcoin, tá? Então, se o Bitcoin perder o fundo lá, a gente não necessariamente precisa tradar no Bitcoin, porque o Ethereum tá mais interessante. Então, a gente pega aqui um short, se o Bitcoin perder fundo lá, até essa região de 1.270, que dá 6%, para um stop de 1,5%. Tá bem mais interessante, o risco retorno tá bem mais favorável do que lá no Bitcoin. Então, eu vou ficar de olho nessa probabilidade. Se a gente tiver rompimento de fundo lá para o Bitcoin, a gente vai ter short aqui no Ethereum, a gente não vai shortar o Bitcoin, mas se a gente tiver rompimento de topo, a gente vai ter long no Bitcoin, tá bom? Então, nesse momento, essas são as oportunidades que eu estou de olho.
E qualquer novidade eu vou estar mandando lá no grupo do Telegram. Fica de olho lá no grupo do Telegram, que nesse final de semana ou até a próxima semana eu vou estar mandando ali mais análises, vou estar participando um pouco mais do grupo aberto, tá bom? Enfim, o vídeo de hoje foi esse, lembrando, vou deixar embaixo os links para BitGet, para fila de espera e para o grupo free, tá bom? Não esquece de entrar lá na fila de espera se você quer aprender mais, se você quer aprender a fazer análise gráfica, se você quer utilizar a plataforma de futuros como oportunidade para estar fazendo dinheiro, para estar aumentando a sua carteira spot. Lembrando que futuros não é para te deixar rico, mas você consegue fazer um dinheiro sim com futuros, tá bom? Entra lá no grupo que você vai ver lá o resultado da galera também, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo e fui!